Opa! Antes de começar o vídeo, eu vou explicar o porquê eu sumi, tá, gente? Então, eu tenho uma justificativa plausível. Por favor, não me mate. Eu não trouxe com mais rapidez esse vídeo porque eu estava trabalhando num projeto de série animada. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que em breve eu irei postar uma série de animação no estilo de fita VHS horror, ou como todos conhecem, Analog Horror. Oi, meu chapa. E a série vai se chamar Emma, Sua Melhor Amiga. Durante esse tempo que eu tava sem postar, eu estava animando as cenas da série, por isso, me desculpem, ainda não tem trailer da data do primeiro episódio, mas já tem um canal específico para esse projeto e também um perfil no TikTok. Caso vocês queiram se inscrever já no canal do projeto, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E ainda não tem nada postado, tá? Mas se vocês já quiserem se inscrever, fiquem à vontade. O trailer vai sair em breve, então por favor aguardem. Sim, eu acabei de fazer uma publi do meu projeto. Nem vou ganhar dinheiro com isso. Então é isso aí, pessoal. Me desculpem mesmo pela demora e espero que compreendam o meu sumiço. Agora fiquem com o vídeo. Mano, se tem uma coisa que eu gosto é de jogos de terror, tipo Outlast, Resident Evil, FNAF e principalmente Pop Playtime. Mas hoje a gente não vai falar sobre esses jogos. Talvez eu traga um vídeo específico falando sobre ele. Hoje vamos falar sobre um mapa do Roblox que muitos já conhecem pelo título do vídeo. Vamos falar hoje da Pig, ou mais conhecido como o jogo da Peppa encapetada. E aí, meu povo, como vão vocês? Eu sou a Laika e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você já fez isso, então bora começar. Acredito que grande parte de vocês sabem a história de Pig do Roblox, mas caso tenha alguma pessoa que não sabe, eu vou contar a história dela aqui pra vocês. A Pig é um mapa do Roblox que contém 12 capítulos e é dividida em dois livros, o livro 1 e o livro 2. Mas nesse vídeo eu vou contar apenas do livro 1. Então, caso vocês queiram que eu traga o livro 2, deixem aí nos comentários para uma parte 2 desse vídeo. Então eu vou falar resumidamente sobre cada capítulo. O jogador é um policial que vai investigar o desaparecimento de George Pig. Ele dirige para a casa onde foi visto pela última vez. Ao sair do carro, o jogador ouve um ruído estranho e é atingido na cabeça. Então ele acorda dentro da casa e tenta escapar, pegando em vários utensílios que ajudem ele a fugir da casa. Quando o jogador consegue fugir, ele volta para a delegacia para relatar o que aconteceu dentro da casa. Depois de escapar da casa, o jogador volta para a estação para pedir reforços. Assim que eles chegam lá, um aviso é anunciado por Dog, avisando o jogador de outro monstro. Sabemos que é Dog por causa de sua fonte roxa exclusiva. Depois de abrir a porta da garagem e ter o combustível, o jogador entra na garagem e escapa com Dog. Depois de ficar sem combustível, o jogador e Dog ficam cercados por monstros semelhantes a Pig. Então você decide que terá que escapar pela galeria. E Dog parece se lembrar dele. Então um dos monstros chamado Daddy conseguiu entrar na galeria. E então você foge com Dog correndo para uma floresta. 4 semanas após os eventos anteriores, o jogador e Dog estão em um acampamento. Nenhum monstro parece estar por perto até que eles vão dormir. Quando eles acordam, Dog foi obrigado a beber uma poção de monstro pelos monstros. Então, ele a bebe e se transforma em um monstro. Depois de escapar, o jogador encontra um rádio antigo e alguém está do outro lado perguntando se alguém está lá fora. Mais tarde, é confirmado através do capítulo 5 que é o Sr. P. O jogador então descobre que o cara no rádio é o Sr. P. Ele pede a ajuda do jogador para resgatar sua amiga Bunny. O jogador descobre que há um monstro, então o jogador consegue ajudar a Bunny e você segue para os esgotos. Então você acaba conhecendo o Sr. P, mas em seguida o jogador começa a passar mal e Bunny o leva para o hospital.
Depois do jogador acordar, Bunny informa que o Sr. P está esperando no telhado e que o hospital não está mais seguro. Então você deve escapar mais uma vez. Ao redor do hospital, há anotações sobre um experimento envolvendo a maioria de uma família. Então questiona-se se a família era ou não os porcos e se era, qual membro da família não estava lá. Depois de escapar, o jogador e Bunny descobrem que o Sr. P saiu sem ele. Eles então precisam encontrar outra saída. Quando você se vira para sair, Bunny fica onde está. Você pergunta se ela está vindo e ela responde que sim, mas ela se distrai com uma nota deixada por Sr. P, dizendo que era para o seu próprio bem. Através do capítulo 7, somos levados a acreditar que o Sr. P estragou a missão e criou os monstros. O jogador e Bunny estão quase fora da cidade. Tudo o que o jogador precisa fazer é desbloquear o trem para escapar. No entanto, Bunny diz ao jogador que ela precisa descansar e o jogador precisa sair. Depois que o jogador desbloqueia e entra no trem, Bunny diz ao jogador que o Sr. P lhe deu uma poção e ela se tornaria um monstro. O jogador insiste para que ela continue, mas ela se recusa, temendo que a poção a consuma em breve. Ela diz ao jogador que ela ficará e tentará segurar Pig o máximo de tempo possível. Então o jogador sai sem ela. Após os acontecimentos do capítulo anterior, em que o jogador estava, o leva a um carnaval com um palhaço infectado. O nome dele é Clown. Você então precisa escapar mais uma vez do lugar e se o jogador desbloquear a chave laranja, o jogador abre a jaula do foco. Depois de escapar, o jogador encontra Zizi e Pony pela primeira vez. Pony assume que o protagonista é um dos infectados, mas Zizi diz a ele que os infectados não falam. Então, Pony acha que Foxy é o amigo do jogador, mas Zizi fala que não, ele é um dos infectados. Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade, não minto. Mata onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. Socorro! Socorro! Zizi e Pony levam o jogador para um lugar seguro. No entanto, o portão da casa segura está em chamas e o jogador precisa explorar uma cidade abandonada para destrancar o portão. Então, depois de finalmente escapar, o jogador ouve um barulho e Zizi vai com o protagonista para descobrir o que é aquele som. O mapa do capítulo 10 é relativamente simples, mas cheio de reviravoltas. Começamos ele depois do capítulo 9, onde o jogador segue uma sombra até o shopping, que acaba sendo George Pig. Depois disso, eles tentam encontrar a sombra. Ao desbloquear as portas, o jogador encontra George Pig, confirmando que ele está vivo e não infectado. O jogador e Zizi o levam para a casa segura, onde encontram Zi, Zuzi e Pony. O jogador, Zizi e Pony rastreiam o sinal do helicóptero do Sr. P até um posto militar. No final, todos se preparam para entrar na base militar, mas descobrem que George os seguiu. Pony e Zizi ficam para trás para lutar contra uma multidão de soldados que se reuniu. O jogador e George entram na base e encontram o Sr. P, exceto que ele é um ciborgue. Então o Sr. P associa eles como as pessoas que ele decepcionou no passado, voltando para assombrá-los. E depois de associá-los, ele sai. George e o jogador o seguem e aqui entra a transição para o capítulo 12. O jogador e o George seguem o Sr. P enquanto ele menciona quão tolo o jogador é, assim como ele era quando tentou salvar sua esposa. Ele então arma sua arma quando a rodada vai começar. Ao terminar e sobreviver ambas fases da rodada, uma outra cena é exibida onde ele pensa sobre suas ações. George quer machucar o Sr. P, mas o jogador o impede de fazer isso. Então o Sr. P toma a decisão de continuar lutando contra os infectados. E é nessa hora onde o jogador pode escolher ir com o Sr. P ou com o George. Nesse capítulo existem dois finais, o bom, que é o verdadeiro, e o ruim. O final ruim, quando você decide não ajudar o Sr. P a lutar contra os infectados. E o capítulo infelizmente acaba com ele ajoelhado, seguido da morte do George.
E o final bom é desbloqueado ao coletar a foto da senhora P, que está escondida debaixo de um carro roxo no mapa. Para obter isso, é preciso completar o mapa normalmente, mas não fugir após abrir a saída. Em vez disso, vá até o carro roxo e interaja com ele para encontrar a foto. É importante não pegar nenhum outro item enquanto estiver segurando a foto, pois ela desaparecerá. Então, após o jogador coletar a foto, assista às cenas finais. A cena pós-créditos revela o grupo reunido na base de Conan e uma conversa entre Pony e Zizi, além de uma sugestão de que o tio pode não estar vivo. E essa é a abertura para o livro 2. Como eu disse no começo do vídeo, se vocês quiserem que eu traga também falando sobre o livro 2 de Pig, é só falar aí nos comentários. Cara, esse jogo virou uma febre na internet e consequentemente na comunidade Animation. Mais ou menos entre o ano de 2020 ou 2021, por aí. Muitos animadores jogaram esse jogo e gostaram bastante da história de Pig, fazendo vários animations memes com os personagens do próprio jogo. Algumas animadoras ficaram famosas com suas animações e que eram muito boas por sinal. Que eram não, ainda são. A Kitty Shannon foi uma das animadoras que mais ficou conhecida. Basicamente, quase todo mês ela postava uma animação da Pig, e foi nessa época que eu conheci ela, inclusive. Não podemos negar que, mesmo sendo um traço antigo dela, ela anima muito, mas muito bem até hoje. Eu recomendo até muito vocês passarem no canal dela. Também, outra animadora que ficou conhecida na gringa graças às animações da Pig foi a Crazy Rich Cake. Eu já conheci a Crazy Rich Cake antes da Pig, quando ela fazia com a própria personagem dela e com os outros personagens que ela também tem. E eu recomendo também muito o canal dela. Ela faz umas animações muito incríveis. Ela basicamente anima tudo da melhor forma possível, causando tanto admiração quanto o próprio medo do jogo. Um dos memes animations mais famosos de Pig que ela fez foi o da Tripofobia, que conta com a animação da personagem, mistério e também efeitos visuais muito bons. Tipo, o vídeo ficou tão bom, mas tão bom, que eu me lembro de um caso que parou até no noticiário russo, se eu não me engano. Mas isso é conversa para outro vídeo, talvez porque eu tenho que pegar as informações de certeza com a própria Crazy Cake. Então talvez eu traga um vídeo falando dessa animação da Crazy Cake, não sei, porque eu não sei também se ela vai me responder, né? Então mas enfim, voltando para o vídeo. Claro que além dessas duas que eu conheço, teve várias outras animadoras que ficaram famosas através dessas animações e que também faziam um ótimo trabalho. Agora bora lá, a minha sincera opinião para esse jogo da Pig. Eu vou confessar para vocês que particularmente no primeiro capítulo eu não achei nada demais. Até vocês notando, dá pra notar que aquilo dali é uma cópia de Granny. Literalmente uma cópia de Granny. Tanto que os próprios criadores desse mapa de primeira não acharam que ia fazer tanto sucesso. Eu pesquisei em alguns sites e estavam falando que os próprios criadores criaram Pig como uma forma de zoeira ou até mesmo só pra passar o tempo jogando com os amigos. Então, de primeira vista, quando eu vi Pig, eu vou confessar pra vocês, eu não tava achando tanta graça. Depois que você conhece a história completa, fica muito, mas muito interessante. Eu realmente gostei bastante de como eles tiveram a criatividade para o enredo desse jogo. Mas e vocês? O que vocês acharam de Pig? Vocês já jogaram? Vocês já sabiam a história? Mas eu também queria ouvir a opinião de vocês em relação a esse jogo. Como eu sempre falo, a gente tá aqui para dar opinião e debater de forma pacífica. Chegamos ao fim do vídeo. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Obrigada para quem chegou aqui no final do vídeo e não se esqueçam de dar uma passadinha lá no canal do meu projeto, tá legal? Ah, e uma curiosidade, a Maria Centrini está me ajudando bastante nos roteiros dos episódios desse projeto. Então, ela é tipo uma co-criadora. Eu espero muito que vocês gostem desse projeto quando ele sair. Sério, gente, eu espero muito. Eu tô me esforçando ao máximo pra fazer esse projeto dar certo. E eu espero muito que vocês tenham aquela nostalgia de desenhos antigos. Eu espero muito que vocês gostem. E como eu disse no começo do vídeo, também há um perfil no TikTok do projeto. Então, eu vou deixar na descrição também o link pra vocês darem uma passadinha lá. Por fim, muito, mas muito obrigada pela compreensão de cada um. E aqui eu vou me despedir de vocês. Mais uma vez, até logo!